Como prevíamos aqui no vídeo de ontem, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, teve um excelente encontro com o presidente Lula. Nada de cobrança sobre aquela referência ao Holocausto. E Blinken até saiu dizendo que as relações do Brasil com os Estados Unidos estão melhores do que nunca, como disse o site UOL da Folha de São Paulo. Agora, houve um outro problema que o Lula teve de resolver às pressas, que foi a sabotagem contra o avião do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Que teve a notificação de que não poderia reabastecer seu avião em Brasília, porque tanto a Vibra, que substituiu a BR, distribuidora da Petrobras, quanto a FAB, segundo informações do Valor, se recusaram a fazer aquele reabastecimento. Mas houve ali um arranjo de última hora e tudo parece ter sido resolvido. O chanceler Mauro Vieira, que vem do Rio para Brasília, vai dar carona para o Lavrov em seu avião e vai mandá-lo trazer de volta para o Rio de Janeiro, onde Lavrov vai pegar de volta seu avião para ir para Marrocos. Este material aqui do canal UOL da Folha de São Paulo no YouTube diz: Secretário dos Estados Unidos, : relação com o Brasil está mais forte que nunca. Estão fazendo importantes coisas juntos. Estamos trabalhando bilateralmente, regionalmente, globalmente. É uma parceria importante. E nas redes sociais, Blinken escreveu que o Brasil é um parceiro-chave em várias questões, incluindo o combate à crise climática e o avanço de direitos humanos e trabalhistas. Na verdade, aquela reunião do Blinken com o Lula foi só uma prévia para a grande reunião de chanceleres dos 20 maiores países reunidos no G20, o grupo dos 20, no Rio de Janeiro. A reunião transcorreu em termos respeitosos, ainda que secretos. E lá estava presente o chanceler da Rússia, o Sergei Lavrov, que tinha previsto um encontro com o presidente Lula, mas aqui no Brasil, depois da reunião. Aí é que houve o problema da sabotagem, não é? Tanto a Vibra, a firma que substituiu a BR Distribuidora, quanto a FAB, segundo o jornal O Valor, teriam se recusado a abastecer o avião do presidente. Vamos, em primeiro lugar, a essa notícia do Valor, para depois entrar em detalhes sobre a presença do Lavrov aqui no Brasil e, sobretudo, a relevância que a Rússia, assim como todo o bloco dos BRICS, de que participam também a China, a Índia e outros países importantes, querem dar, não é? Sobretudo agora que o Brasil se prepara para assumir a presidência dos BRICS em 2025. Por enquanto, o Brasil só preside o G20. Não deixa de ter também uma grande relevância para o papel do país no cenário internacional. Aqui o material do Valor Econômico, né? Empresa que pertence ao Grupo Globo, Rede Globo, etc. Impedido de abastecer avião, Lavrov pega carona para audiência com Lula. Empresa responsável pelo abastecimento não garante o combustível para o avião russo por temer sanções americanas. Maria Cristina Fernandes, do Valor, de Brasília. Aqui o Lavrov, né? Vamos lá para o final, que é o que interessa, esse material. Lavrov chegou na terça-feira ao Rio, vindo de Havana, para encontro dos chanceleres do bloco. Seu avião, cujo tanque tem capacidade de 80 mil litros, foi abastecido com 15 mil litros pela empresa Jetfly.
deveria ser novamente abastecido em Brasília antes de sua partida para Casablanca, no Marrocos, mas a Vibra, ex-BR Distribuidora, responsável pelo abastecimento do Distrito Federal, não garante o combustível para o avião russo por temer sanções americanas. A Vibra não comenta a decisão. A alternativa de reabastecimento do avião russo com os tanques da aeronáutica não foi viabilizada porque a FAB informou não ter combustível para o fornecimento. O governo brasileiro chegou a sugerir que Lavrov voltasse ao Rio para reabastecer o avião antes de sua partida para Casablanca, mas o chanceler russo se recusou. O avião no qual o chanceler Mauro Vieira lhe dará carona até Brasília o levará de volta ao Rio de Janeiro. O chanceler Sergei Lavrov chegou ao Rio, adotando uma conduta muito discreta, principalmente porque a Rússia está sendo acusada de ter mandado matar o líder opositor Navalny, o Alexei Navalny. E também o chanceler russo, vinha de uma viagem por Cuba e pela Venezuela, países ali odiados pelo grande sistema ocidental, e que teria sido responsável por esta sabotagem, em última análise, por esta sabotagem aqui em Brasília, que, aliás, não é a primeira vez que ocorre, como a gente vai ver aqui agora. Voltando àquele material de antes, do jornal Valor Econômico. Então diz o jornal, no final daquela matéria, que a solução começou, ou seja, a solução para dar carona ao Lavrov do Rio para Brasília no avião, no jatinho do ministro chanceler Mauro Vieira, começou a ser traçada depois da reunião de Lavrov com Mauro Vieira, antes da abertura oficial do G20. Só para a gente anotar, o Lavrov chegou muito cedo à reunião, parece que 9 horas, 1 ou 2 horas antes do início oficial dos debates. E ali, claro, estava aquele encontro em separado com o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Dificuldade semelhante já havia sido encontrada por Nicolás Maduro na posse de Lula. Naquela ocasião, o problema foi resolvido com a decisão do presidente venezuelano de não vir à posse de Lula. O Maduro sentiu a barra ali e tinha até receio de que seu avião talvez até fosse aprisionado, como ocorreu com aquele avião da Intrasul, empresa lá da Venezuela, que foi aprisionado pelo FBI em Buenos Aires. O avião foi recentemente levado para os Estados Unidos, já como propriedade daquele país, segundo as informações que circularam mais recentemente. Mas o Maduro ainda teve de vir ao Brasil a convite do Lula para aquela reunião que teria o objetivo de ressuscitar a Unasul, o que se tornou impossível por causa justamente da reemergência da direita em alguns governos latino-americanos. Mas Maduro conseguiu vir ao Brasil, mas também numa manobra ali, que também não foi muito fácil. Maduro teve de chegar ao Brasil de surpresa, pegando até os jornalistas despreparados, já que chegou às 5 horas da manhã, porque seu avião poderia ser vítima de alguma sabotagem mais séria por parte dessas forças justamente que ainda dominam as entranhas da burocracia dos governos latino-americanos, inclusive desse gigante chamado Brasil. Mas voltemos aqui para a posição do Lavrov, que eu dizia anteriormente que ele tinha chegado ali muito discreto, e evitando inclusive dar declarações ou se expor nas imagens principais daquela reunião
do G20 no Rio de Janeiro, em frente a uma praia maravilhosa, ali, salvo engano, de Ipanema. Então o chanceler havia dado uma entrevista exclusiva para o Globo, né, para os jornalistas Janaína Figueiredo, que é ex-correspondente em Buenos Aires, e Felipe Barini. O que é que ele diz? O Ocidente deve parar de encher a Ucrânia de armas, diz chefe da diplomacia do Kremlin. Então, Sergei Lavrov, no Rio de Janeiro, para a reunião do G20, diz que é prioridade do governo Putin o fortalecimento do papel dos BRICS e afirma que Kiev, a capital da Ucrânia, tem de aceitar nova realidade territorial. Então vamos lá, senhor Lavrov. Ele deixou claro que o desejo da Rússia de fortalecer a relação com o Brasil de Lula, a prioridade dada pelo Kremlin ao BRICS e o apoio de seu governo à proposta feita pelo governo brasileiro, ainda em 2023, de criar um grupo de amigos para mediar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Analisamos com muita atenção a iniciativa dos nossos amigos brasileiros, afirmou o chanceler russo. E agora eu volto ao Globo para ver esse encontro do Lula, marcado para esta tarde. Após receber secretário dos Estados Unidos, Lula deve se encontrar hoje com o chanceler russo. Existe a expectativa de serem discutidos temas como a guerra na Ucrânia e a morte do opositor russo Alexei Navalny. Reportagem de Eliane Oliveira, de Brasília, quando diz aqui que Lula deve se reunir com Lavrov. O encontro acontecerá um dia depois, né, dessa reunião com Blinken. Outro tema a ser tratado nessa reunião do Lavrov com o Lula é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que completa 2 anos no próximo sábado. Os russos sofrem sanções econômicas dos Estados Unidos, da União Europeia e outros países ocidentais. O Brasil, no entanto, é contra esse tipo de punição se não for decidida de forma multilateral, ou seja, aprovada pelas Nações Unidas. Bom, e para resumir esse vídeo, a gente volta a realçar novamente o papel importante que o Brasil está desempenhando nesse primeiro ano de governo Lula, que é a volta ao cenário internacional e, sobretudo, do protagonismo que o país passou a desenvolver. O exemplo dessa reunião do G20, no Rio de Janeiro, dos 20 maiores países do mundo, incluindo os Estados Unidos, a Rússia, a China e outros países, potências regionais. E, finalmente, tem aí o próximo ano de 2025, quando o Brasil, sim, vai presidir os BRICS e já convocou uma reunião aqui para Brasília.